Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Muito bom estarmos na casa do nosso Deus, podendo prestar culto a Ele, né? Esse Deus que é o único, digno de todo louvor, toda honra, toda adoração. Esse Deus que realmente faz a diferença nas nossas vidas, faz as nossas vidas diferentes, né? E graças ao sacrifício que seu filho, né, fez, como a Jéssica falou, né, dando a sua vida, sendo obediente até a morte, em morte de cruz. E graças a esse sacrifício é que nós podemos estar aqui, né, na casa, fazendo parte da família de Deus e na casa do nosso Deus. Irmãos, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. Vamos ter uma breve meditação, não vai ser um sermão longo. Salmo 139. Salmo número 139. Sempre que a gente lê o livro dos Salmos, é propício, né, a gente dar uma explicação, né? Por que a gente fala Salmo 139? Porque o livro dos Salmos é o único livro que não é dividido em capítulos, mas ele é dividido por números, porque é como se fosse um inário, né? Aquele inário que nós temos, né, o cantor cristão. Então, é como se o livro dos Salmos fosse o inário do povo judeu, né? Então, cada um desses salmos, são 150, é como se fossem 150 cânticos, 150 hinos ou orações, né? Mas é importante a gente saber que na época eles eram cantados, né, os salmos. Então, por isso é que não é Salmo capítulo tal, mas é Salmo número 139, versículos 23 e 24 apenas. Vamos ver o finalzinho. Todos acharam? Então, os irmãos acompanham a leitura, irmãos. A palavra de Deus. Apenas esses dois versículos. E depois é importante os irmãos deixarem suas Bíblias abertas nesse salmo. A gente vai estar comentando um pouquinho sobre ele. Diz assim, a palavra de Deus: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Esse salmo foi escrito pelo rei Davi. Então é um salmo do rei Davi, né, falando no comecinho do título, né? Então fala sobre a onisciência e a onipotência do nosso Deus. E a gente poderia acrescentar também a onisciência, a onipotência e onipresença do nosso Deus. Então esse salmo fala sobre esses três atributos de Deus. E dentro desse salmo, a gente vai estar observando também outros atributos, mas basicamente são esses três atributos. E esse salmo, irmãos, é um dos salmos mais importantes de todo o livro de Salmo, dos Salmos, e é um dos textos mais importantes de toda a palavra de Deus. Justamente porque fala sobre os atributos de Deus. Então, o rei Davi, ele foi muito sábio, muito ungido, né, pelo Espírito Santo quando ele escreveu esse salmo. Interessante que não se sabe, né, por vários
historiadores, todos concordam com isso. Não se sabe a época exata em que foi escrito esse salmo, em que o apóstolo, o rei Davi, escreveu esse salmo. Mas foi um salmo assim, belíssimo, e a gente vê que ele fala sobre justamente esses três atributos de Deus: a onisciência, a onipotência e a onipresença do nosso Deus. E nesses dois versículos últimos, basicamente a gente vai estar falando sobre a onisciência de Deus. E Deus sabe de todas as coisas. Deus, ele é o nosso Criador, ele é o Criador de tudo que há no universo, de todas as coisas, não só do planeta Terra, mas de todo o universo, das estrelas, os outros planetas, enfim, tudo que existe foi criado por Deus, criado pela Trindade, né? A gente vê lá no comecinho que a Trindade existia desde o início. Então, Deus era podemos chamar de a mente pensante, né? Deus era o cabeça, né? Quem planejou todas as coisas. Jesus é quem executou, né? Então a palavra de Deus diz que sem Jesus nada do que foi feito teria sido feito, sem Jesus nada teria vindo à existência. Então Jesus é o Criador realmente de todas as coisas. Então Deus, ele planejou todas as coisas, e Jesus é quem executou todas as coisas, né? E o Espírito Santo estava o tempo todo junto com ele, fazia parte da Trindade. E o Espírito Santo, ele tem desde o início, né, algumas tarefas, né, específicas, em que ele veio, né, em alguns momentos específicos da história, né, da criação, mas eles estavam os três juntos desde o início da Trindade. Mas aqui a gente vai estar falando basicamente já no finalzinho desse salmo, que é maravilhoso. Esse salmo fala sobre Deus, quando ele criou todas as coisas, especificamente quando ele criou o ser humano, né? E aqui o rei Davi falando dele, né? Da experiência dele com Deus, que quando ele ainda não existia, né? Deus já sabia como ele seria. Então, quando ele ainda estava dentro do ventre, né, da sua mãe, Deus já sabia como ele seria, sabia qual o propósito que ele ia desempenhar nessa vida, nesse mundo. Ele fala, inclusive, que quando ele pensava em falar alguma coisa, né, o rei Davi, antes que ele pronunciasse qualquer palavra, Deus já sabia, porque Deus é o Criador de todas as coisas. Deus, e esse é um dos atributos de Deus, a sabedoria, né? A onisciência de Deus. Então Deus, ele tem toda a sabedoria. E a gente vai deu como subtítulo, né, dessa meditação, santificação e comunhão com Deus. E aqui a gente vai ver que o rei Davi, ele estava desejoso justamente de ter essas duas coisas, santificação e a comunhão com Deus. Uma coisa interessante, irmãos, a gente sabe dos propósitos de Deus, ou melhor, a gente sabe aquilo que a Bíblia revela, né? Porque Deus, ele se deixa revelar apenas uma parte do que ele é, né? Eu achei interessante, tem muitos estudiosos, né, da palavra de Deus, muitos teólogos, né? E uma coisa que eu não consigo compreender é como alguns teólogos, estudiosos, né, se dizem doutores em teologia. Essa para mim é uma matéria que eu não consigo entender, aceitar. Como é que alguém pode ser doutor em teologia, sendo que
A única coisa que nós sabemos é aquilo que está na palavra de Deus, aquilo que Deus permite se revelar. Ninguém consegue ir além daquilo que o próprio Deus permite. Então, a gente sabe nesse salmo aqui, desde o começo, né, desde o versículo 1, o rei Davi vai estar falando sobre o poder de Deus, tanto no fato dele estar presente em todas as coisas, em todos os lugares, né? Ele fala lá no comecinho que não existe um lugar sequer onde a presença de Deus não esteja. Então ele pode ir até no mais profundo abismo, que a presença de Deus lá está. Ele não vai conseguir sair da presença de Deus. Ele pode subir no mais alto céu, ele pode se esconder em qualquer lugar. A gente vê isso quando Adão e Eva pecaram, né, lá no Jardim do Éden, que eles tentaram se esconder de Deus, mas não conseguiram, né? E aqui o rei Davi vai estar falando sobre isso. Ele pode ir em qualquer lugar que a presença de Deus lá vai estar. Isso, irmãos, já dá para a gente tirar uma lição de que muitas pessoas que têm um problema, têm uma dificuldade, eles falam, o tempo vai resolver, ou então eu vou fazer uma viagem, eu vou mudar de cidade, ao invés de resolver o problema. E saiba que nada disso resolve, porque em qualquer lugar que você for, a presença de Deus está lá. E se você tem um problema para resolver, você não tem como fugir daquilo. Então, esse é um dos atributos de Deus. Deus está em todo lugar. Então, essa é a onipresença, a onisciência. Deus sabe de todas as coisas. E a onipotência, que Deus pode todas as coisas. Então, tudo Ele pode. E aqui nesses dois versículos, fala que, versículo 23, o rei Davi, ele fala duas coisas importantes. Ele pede, né, se dirigindo a Deus, ele fala, Senhor, sonda-me, né? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Aqui nós vamos dividir em duas partes. Primeira, ele está pedindo para Deus sondar o seu coração. A palavra sondar, irmãos, significa examinar a fundo, significa mergulhar, né, pesquisar, né, você escafunchar alguma coisa até você encontrar tudo aquilo que está procurando. Então, quando você sonda alguma coisa, você vai cavando, você vai tirando tudo que está superficial, você tenta ir no mais profundo para descobrir tudo que tem ali naquele determinado lugar. É assim quando aqueles que estão acostumados a mexer com construção, né, existe um aparelho, né, que chama justamente sonda, né, que serve para pesquisar, né, o terreno. Então é uma sonda de solo, né? Então aquilo vai fundo e aquilo escava para poder saber a estrutura daquele solo, se tem água, qual a profundidade, né, do lençol subterrâneo, né, lençol de água, se tem pedra, quais os tipos, né, o tipo de solo que tem ali. Então é um aparelho que chama sonda, né? Existe um outro aparelho também que chama sonda, né, que é muito usado para grandes profundidades, né, do mar, né? Recentemente teve um submarino, né, se eu precisar da palavra, que foi fazer coisa mais louca, né? Nem sabia nem que existia isso, mas um submarino que foi fazer uma expedição, né? Fazer turismo, né? Lá nos destroços do Titanic, né? Que está, nossa, muito profundo, né? E
Então é uma coisa de louco, irmãos. A gente vê como o ser humano não tem limite, né? E como o dinheiro faz as pessoas ficarem fazendo loucuras, né? Então eles pagaram um absurdo para ir lá no fundo do oceano, né? E aí, como esse submarino ele não dava sinal de vida, ele deveria ficar apenas algumas horas, né, lá embaixo, porque senão ia acabar o oxigênio, ia morrer todo mundo, e foi justamente isso que aconteceu. Mas como ele não dava sinal de vida, tinha perdido o contato, né, com a empresa, né, dona daquele submarino. Então ficou todo mundo desesperado. E aí então eles mandaram inclusive uma sonda, né, lá no fundo do oceano, que tem essa capacidade, né, de ir muito a fundo, onde lá no profundo, né, do oceano não tem luz, né, uma escuridão. E essa sonda então vai pesquisar se tem sinal de vida, né, e pesquisar o que tem lá embaixo, né. Então justamente chama sonda, porque tem essa característica. E é justamente isso que o rei Davi está pedindo para Deus fazer com ele, né, com o próprio rei Davi, né? Está pedindo para Deus sondar o seu coração, para ver se há no seu coração, ou seja, no coração do rei Davi, algum caminho mau, alguma coisa que desagrade a Deus, que entristeça a Deus, porque afinal de contas o rei Davi, além de ele ser um servo de Deus, né, e a gente sabe que o rei Davi foi chamado pelo próprio Deus como um homem segundo o coração de Deus, né, um homem que agradava o coração de Deus. A gente sabe que o rei Davi não era perfeito, cometeu vários pecados, mas ainda assim ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Então, irmãos, outra lição que nós podemos tirar daí: para ser uma pessoa que agrada o coração de Deus, não tem que ser uma pessoa perfeita, mas tem que ser uma pessoa sincera, uma pessoa, como nós estudamos na igreja, limpo de coração, né? Uma pessoa que realmente sirva a Deus verdadeiramente. E depois a gente vai, para encerrar nessa meditação, a gente vai ver o que nós podemos fazer, qual a característica principal, né, que nós devemos ter, parecida com o rei Davi, para agradar o coração do nosso Deus. Então, Davi aqui está pedindo para ele sondar o coração, primeiramente. E quando ele fala sondar o coração, ele está se referindo não simplesmente o órgão, né, o coração, né, mas ele está se referindo às emoções, os sentimentos, né, os desejos, aquilo que parte do nosso coração, né? Então a parte emocional, né, a parte sentimental, né, que isso até hoje, né, o coração é símbolo, né, do amor, símbolo de sentimentos, né? Então o rei Davi é como se ele falasse: Senhor, sonda os meus sentimentos, os meus desejos, e vê se há em mim algum desejo mau, algum sentimento ruim, né? Algum desejo ruim que desagrada o coração de Deus. E Deus, na sua infinita sabedoria, que é um dos seus atributos, né? Deus é onisciente, e além do mais, Deus é o nosso Criador, né? Deus sabe como nós somos. Então o rei Davi aqui está pedindo para Deus sondar, ou seja, para Deus examinar a fundo o seu coração, os seus sentimentos, as suas emoções, para ver se há algum sentimento no coração do rei Davi que pudesse entristecer o coração de Deus, ou que pudesse até mesmo afastar, né, impedir que o rei Davi tivesse comunhão com Deus. Então, irmãos, esse é um desejo que nós, como cristãos, devemos também ter essa prática. A cada dia,
sempre que nós orarmos, nós nos achegarmos na presença de Deus, nós termos a coragem, né, de pedir para Deus: Senhor, sonda o meu coração e vê se lá no fundo, lá no mais íntimo dos meus sentimentos, tem algum sentimento que possa atrapalhar a minha verdadeira comunhão com o Senhor, ou que possa desagradar a Deus. Isso não quer dizer, irmãos, que nós vamos nos tornar perfeitos, a gente não vai pecar, a gente nunca mais vai fazer nada que vai desagradar o coração de Deus. Só que lá no fundo, lá no íntimo do nosso coração, será que existe algum sentimento guardado, alguma mágoa ou algum desejo pecaminoso, né? Aquilo que muitas vezes a gente não tem coragem de falar nem diante do espelho, né? A gente tem vergonha até de encarar nós mesmos, né? Será que não existe alguma coisa que muitas vezes nem nós, às vezes nem nós sabemos, nem nós temos consciência, mas será que tem alguma coisa lá no fundo, né, do nosso coração que desagrada o coração de Deus? Então, isso é uma coisa que para a gente pensar e para a gente ter o hábito, né, de fazer isso nas nossas orações. Termos essa coragem. Lembrando que o apóstolo Paulo, ou melhor, toda vez eu falo isso, apóstolo Paulo, é o rei Davi, né, que está no Velho Testamento ainda. O apóstolo Paulo não tinha nem nascido, né? Foi muito antes de Jesus, inclusive, que o rei Davi escreveu esse salmo. Mas o rei Davi, sabendo, né, que Deus, ele sabe de todas as coisas. Só que uma coisa, irmãos, nós sabemos que Deus sabe de todas as coisas. Outra coisa é nós termos a coragem, né, de pedir que Deus examine o nosso coração. Ou seja, eu sei que Deus é o meu Criador, Deus sabe de todas as coisas, mas agora, será que eu tenho coragem de falar: Senhor, examina o meu coração? Então essa sabedoria que o Senhor tem, examina o meu coração, meus sentimentos, né? As minhas emoções. Será que tem alguma coisa dentro de mim que desagrada o teu coração, desagrada o coração de Deus? Alguma coisa que vai comprometer quando eu chamar Deus de Pai, quando eu chamar os meus irmãos de irmãos? Será que tem alguma coisa que desabone, né? Alguma coisa que desmereça essa atitude? Então, a primeira coisa, né, nesse Salmo 23, o rei Davi então teve essa coragem de pedir que Deus sondasse o seu coração. A segunda coisa que ele fala: prova-me e conhece os meus pensamentos. Então, aqui ele já está falando, então, a primeira parte ele está falando do lado emocional, o coração, os sentimentos, né, as emoções. Aqui ele está falando do pensamentos, já é o lado intelectual, né, já é a parte racional, né? Então nós somos criados, né? Nós somos criados, somos seres corpo, alma e espírito, né? Então aqui ele está falando para Deus, está tendo a coragem pedir que Deus examine o seu coração e o seu cérebro, né, o seu intelecto, a sua parte racional. Então, será que tem alguma parte, né? Então ele está falando: examina os meus pensamentos. Aí já é a parte racional, a parte intelectual, né, a parte pensante, né, do apóstolo, do rei Davi. Então, outra coisa que ele sabia, né, do poder de Deus, que Deus era criador de todas as coisas, que Deus sabia todas as coisas, mas aqui ele está tendo a coragem, né, de admitir, de pedir que Deus examinasse tanto o seu coração quanto os seus pensamentos, né, o seu cérebro, sua parte racional, né? Então
isso para nós também, irmãos, serve como lição, para que nós não apenas fiquemos na sabedoria. Eu sei que Deus sabe de todas as coisas. Agora, será que eu tenho a coragem de fazer como o rei Davi que fez, de pedir que Deus examine a si mesmo, né? Examine o seu coração, as suas emoções e também o seu pensamento, sua parte intelectual, racional, porque a gente sabe que as duas coisas têm que andar juntas, né? A gente não pode ser movido nem pela emoção mais do que pela razão, e nem deixar a razão superar a parte emocional, mas as duas coisas têm que andar em equilíbrio, né? Para que a gente consiga viver adequadamente e principalmente agradar o nosso Deus. Então, temos que ter essa coragem, né? Admitir que reconhecer, Deus é criador de todas as coisas. Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Mas uma coisa é a gente saber isso, agora outra coisa é a gente ter a coragem, né, de pedir que Deus examine a nós mesmos, para que nós sejamos pessoas que verdadeiramente agradam o nosso Deus, faça a vontade de Deus, não só racionalmente e não só emocionalmente, mas as duas coisas têm que andar em equilíbrio, né? O Neemias falou uma coisa interessante no começo do culto, né? A gente pedir mais de Deus, a gente não só se contentar com aquilo que nós somos. Eu já aceitei Jesus, sou membro da igreja, venho aqui de domingo à noite, mas a gente tem que desejar mais, cada dia mais do nosso Deus, cada dia ter uma experiência com Deus, ter um relacionamento com Deus. E era isso que Deus queria ter com o rei Davi, com todos os seus homens, né, e mulheres que foram criados por Deus e que tinham uma missão importante na história. Deus não queria apenas que eles fossem servos, né, e cumprissem bem a sua tarefa, mas Deus queria mais. Deus queria ter um relacionamento pessoal com eles, né? E aqui no versículo 24, já para encerrar, né, ele fala: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, irmãos, a gente tem a coragem de pedir que Deus examine o nosso coração, examine os nossos pensamentos e guie os nossos caminhos, né? Ter a coragem de verdadeiramente entregar o caminho das nossas vidas, entregar a direção das nossas vidas para esse Deus que tudo sabe, porque Deus tem um propósito para a nossa vida, e o propósito final é que todos nós alcancemos a salvação. Deus não quer que ninguém se perca, todos nós somos criaturas de Deus, e Deus quer que nós sejamos filhos de Deus, através da aceitação do seu Filho como Senhor e Salvador. Deus quer que nós sejamos filhos de Deus, e Ele quer guiar as nossas vidas, Ele quer conduzir as nossas vidas, como Jesus vai falar lá em João 14,6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, é isso que o rei Davi está falando aqui: Senhor, guia a minha vida nos teus caminhos, conduz a minha vida para que eu não desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas para que eu agrade ao Senhor, agrade a Deus com a minha vida, com aquilo que eu estou fazendo. E lembrando que o rei Davi, irmãos, ele foi o rei, né? Ele foi um dos principais reis do povo de Deus, né? Com certeza foi um dos homens que conquistaram muitas batalhas e realmente agradou o coração de Deus, ao ponto de Deus chamá-lo de um homem segundo o seu coração, segundo o coração de Deus.
Porque Deus, o rei Davi era um grande servo de Deus. Então, só que mesmo ele sendo o rei, o maior, um dos principais reis do exército do povo judeu daquela época, ele teve a coragem de admitir, né? Senhor, sonda o meu coração e guia-me pelos caminhos eternos, pelo caminho correto, pelo caminho que te agrada, porque ele sendo rei, ele cometeu muitos erros também, ele não foi um rei perfeito. Então, assim como nós também temos os nossos erros, nossas falhas, né? Existe uma linha de pensamento, uma linha teológica que fala sobre a impecabilidade do crente, né? Que fala que o crente, o cristão, depois que aceitou Jesus, não comete mais pecado. Isso é uma grande mentira, irmãos. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A Bíblia diz que nós vamos continuar sendo pecadores enquanto nós vivermos neste mundo, enquanto nós estivermos habitando neste corpo que é corruptível, que é mortal, né? Que comete erros, comete pecados, está sujeito a falhas. Enquanto nós estivermos neste mundo, nós vamos sim cometer pecados, mas o pecado tem que ser, como a gente costuma falar, tem que ser um acidente de percurso, né? Ou seja, tem que ser um acidente, não pode ser não pode fazer parte da nossa vida. E é isso que o rei Davi estava tendo a coragem de pedir para Deus sondar, para que o pecado não fizesse parte mais da vida dele, nem do coração, nem do pensamento, e para que isso não viesse atrapalhar os caminhos dele, e para que ele continuasse servindo a Deus, fazendo a obra de Deus, a vontade de Deus e agradando a Deus em tudo aquilo que ele fizesse, continuando sendo o rei que ele foi, né? Tão abençoado, tão próspero e cumprindo com os propósitos de Deus para a sua vida. Amém? Então, o que eu queria deixar para nós nessa noite, desses 2 versículos? Que nós tenhamos a coragem, como o rei Davi teve, de chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu sei que o Senhor é Criador de todas as coisas, o Senhor é Criador de tudo que existe, o Senhor conhece a minha vida, o Senhor foi quem nos formou, nos criou, mas eu quero que o Senhor sonda o meu coração, os meus pensamentos. E se tiver alguma coisa que te desagrada, alguma coisa que entristece o coração de Deus, pede para Ele tirar para Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e que a gente consiga ser pessoas que realmente agradam ao nosso Deus em tudo, no pensar, no falar e no agir.